Professor e professora, bem-vindos ao projeto RGE nas escolas Energia em Jogo. Nas atividades anteriores, a gente ensinou para as crianças sobre observação e pediu que eles contassem todos os equipamentos elétricos e eletrônicos da escola, depois realizassem uma entrevista com alguém da equipe gestora e finalmente, de posse dessas informações, conseguissem construir um documento com um plano de intervenção para que a escola consuma menos energia elétrica e possivelmente água também. Na atividade número 2, a gente ensinou para as crianças sobre definir e pediu que eles construíssem um pequeno dicionário ilustrado da energia com as aprendizagens sobre lei de conservação da energia e as formas de energia que o Sol nos emite para que a gente possa utilizar. Na atividade número 3, a gente ensinou para as crianças sobre critérios de classificação das fontes de geração de energia elétrica e pediu que eles construíssem uma casa, um bairro ou uma cidade utilizando fontes de geração de energia mais limpas e renováveis. Na atividade número 4, a gente ensinou para as crianças sobre generalização das campanhas de utilidade pública e os critérios de persuasão que a gente utiliza nas campanhas publicitárias e que estimulam as pessoas a consumirem muita energia elétrica e muita água de forma direta e indiretamente. E aí o produto dessa quarta aula foi que eles construíssem uma campanha de utilidade pública na escola para que as pessoas sejam desestimuladas a consumir essa quantidade de energia excessiva. Na atividade número 5, a gente ensinou para as crianças como é feito o cálculo para a quantidade de energia que um equipamento consome, né, na nossa casa ou na escola, e pediu que eles fizessem uma aplicação numa lista de exercícios para entender a lógica de funcionamento dessa fórmula e como os equipamentos se conformam na hora de consumir energia elétrica e água. E agora, você, professora e professor, os ensinará que existe uma quantidade enorme de pessoas no nosso planeta que ainda não têm acesso à energia elétrica e que isso gera uma série de consequências a níveis locais e a níveis globais. Tanto é que existem grupos ligados à ONU que tentam fazer com que a energia elétrica seja ligada à dignidade humana. Você, professora e professor, pode começar a sua aula perguntando para seus alunos e alunas se eles conhecem alguma situação em que a energia elétrica não está sendo utilizada, nem de forma direta, nem de forma indireta. É provável que seus estudantes te deem exemplos em que a energia elétrica está sendo utilizada. E é a sua intervenção enquanto professor ou professora que os conduzirá a perceber quais exemplos eles deram que a energia elétrica está embutida de forma escondida. Nesse momento inicial da sua aula e durante toda a execução dessa atividade, é super importante que as crianças possam responder suas perguntas, argumentar sobre suas perguntas e questionar as suas perguntas num ambiente acolhedor e de escuta. Isso não significa dizer que você, professora e professor, deve se abster de posicionamentos, né, ou de se posicionar em relação a algum assunto, mas que ao fazer essas defesas, o objetivo nunca será aniquilar nem as pessoas, muito menos os argumentos que elas estão dando, mas sim iniciar diálogos e possibilidade de mudanças sobre aquilo que eles pensam. É exatamente sobre isso, sobre possibilidades de mudanças e inícios de diálogos, que a gente está dizendo que é o momento em que eles vão aprender sobre questionar. Aqui há uma enorme diferença entre perguntar e questionar, e a ciência entende o questionamento como algo que promove discussões, enquanto uma pergunta busca uma resposta. Questionar tem sempre uma forma interrogativa e busca examinar uma afirmação que se proclama verdadeira ou avaliar um ato que aspira a ser correto ou justo. Depois que seus alunos e alunas entenderem que os exemplos que eles deram muito provavelmente utilizam energia elétrica e perceberem inclusive que a gente utiliza a energia elétrica nas mais variadas situações, chegou o momento de apresentar para eles os questionamentos que estão no seu caderno, no caderno difusor, nas páginas 68 a 71. O objetivo desses questionamentos é iniciar conversas com as crianças para que eles entendam quais são as consequências de locais que as pessoas não têm acesso à energia elétrica. Sabemos que 1 a cada 7 pessoas no mundo não tem acesso à energia elétrica.
Isso significa dizer que cerca de 10% da população mundial não tem acesso à energia elétrica. Quando a gente diz que essas pessoas não têm acesso à energia elétrica, a gente não está falando das pessoas que não podem pagar por essa energia elétrica, mas sim das pessoas que vivem em locais que sequer a energia elétrica chega. A gente sabe que a maior parte dessas pessoas está na África e na Ásia, mas aqui no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas também não têm acesso à energia elétrica. E quais são então as consequências que as pessoas sofrem nesses locais sem acesso à energia elétrica? Coincidentemente, são os locais em que as pessoas sofrem, são os maiores índices de doenças endêmicas e epidemias. São nesses locais também que as pessoas têm mais problemas respiratórios, uma vez que para cozinhar elas utilizam fogão a lenha. São nesses locais também os menores índices de escolarização, já que as pessoas utilizam o dia para trabalhar e durante a noite não existe local com iluminação adequada para que elas possam estudar. E é nesses locais também os maiores índices de mortalidade infantil, já que existe uma certa dificuldade de vacinar as pessoas em massa e é também a menor renda per capita. A renda per capita é o índice que avalia, que mede quanto essa região ou país está se desenvolvendo. Você, professora e professor, pode discutir cada uma dessas consequências nos questionamentos que a gente sugere lá no caderno difusor das páginas 68 a 71. O objetivo dessa parte da atividade é fazer com que as crianças desenvolvam boas defesas e argumentações em relação ao assunto. Você também pode convidá-los a pensar em soluções possíveis para resolver esse problema injusto. É óbvio que talvez eles não consigam resolver o problema, mas convidá-los a ter um olhar mais atento sobre a questão é uma das formas mais eficazes de resolver um problema que é bastante injusto. Durante esse convite para que as crianças tentem solucionar esse problema tão injusto, você pode convidá-los também a fazer pesquisas na internet sobre, por exemplo, sistemas smart grids, telhas fotovoltaicas e ONGs como a Litro de Luz, que são pessoas e organizações interessadas em resolver esse problema de falta de acesso à energia elétrica. Depois que as crianças aprenderem bastante sobre como questionar e a construir boas defesas e argumentações em relação a esse assunto, chegou a hora de produzir o produto final da nossa aula. E o produto final vai ser uma aula que eles vão dar para a comunidade ou para o maior número de pessoas sobre esse assunto. O objetivo final é que a gente consiga conversar com o maior número de pessoas para que a gente comece a ter mais atenção sobre essa questão e que a gente entenda a necessidade da gente ter escolhas coletivas e agir coletivamente. Sobre essa aula, quem vai decidir quanto tempo, quando será realizada, como ela será realizada e quantas vezes ela será realizada, é você, professora e professor, e seus alunos e alunas. Agora queremos ouvir você. Você, professora e professor, diante de tudo que a gente te apresentou nessa aula sobre questionamento e a construção de uma aula para a comunidade, tem alguma dúvida? Se sim ou não, conta pra gente como você está pensando em desenvolver sua aula com seus alunos e alunas. Aqui na descrição do vídeo tem um link com o formulário de resposta.